Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Inodev. Se possível, queria pedir-vos para mantermos a qualidade desta sessão, que permaneçam com os vossos microfones e câmaras desligados. O meu nome é Joana Vinagre e sou consultora na Inodev. O tema que nos traz aqui hoje é exatamente como motivar equipas e aumentar a produtividade. Eu começo por cumprimentar e apresentar brevemente os nossos convidados, que são convidados de excelência, que temos o prazer de ter hoje aqui conosco e que são especialistas nesta área. O Nelson Gonçalves é Managing Partner da Thomas Portugal, que é uma empresa especializada em recrutamento, retenção e desenvolvimento das pessoas e que representa consultoras internacionais muito importantes como a Thomas Internationals e a Business Decisions. O Nelson é licenciado em Psicologia e tirou o seu MBA no ISCTE e conta com diversas certificações internacionais na área de desenvolvimento pessoal e também de recursos humanos. Temos também hoje connosco Rui Mendes da Costa. Rui é atualmente Head of Organizational Transformation, Change Management and PMO na Galp Energia. Anteriormente assumiu outros cargos dentro da mesma empresa relacionados com a gestão nos domínios da estratégia, da comunicação, da responsabilidade social e de desenvolvimento de produtos e serviços. Além disto, o Rui trabalha também bastante na área de coaching e é professor universitário convidado no ISCTE, também nesta área dos recursos humanos. O Rui é membro do Conselho Consultivo da RH Magazine e também membro do Conselho de Administração da Organização Internacional de Diretores de Capital Humano em Portugal, é líder do Comitê de Recursos Humanos da Federação Internacional de Coaching em Portugal também. E por último, mas não menos importante, o nosso João Caldeira Cabral, que é CEO da Inodev e tem mais de 30 anos de carreira na área da consultoria, já tem estado a gerir várias empresas de diversas áreas, estudou no MIT em inovação e hoje vai moderar esta conversa e também apresentar aqui um bocadinho a sua perspectiva enquanto consultor. No final desta sessão, nós vamos ter uma fase de perguntas e respostas, portanto, peço desde já a quem está aí desse lado para ir colocando as suas questões na ferramenta bate-papo e, entretanto, lanço aqui o desafio de nos irem dizendo a que setores de atividade é que pertencem e qual é que é o vosso papel nas organizações onde estão, para irmos conhecendo melhor a nossa plateia e, portanto, reforço para permanecerem com os microfones e com a câmara desligados. Se pretenderem intervir, podem também utilizar a ferramenta de mão no ar e no final da sessão nós daremos essa oportunidade, caso tenhamos tempo para tal. E, portanto, sem me alongar mais, peço então para passar a palavra ao João Caldeira Cabral. João. Tá, Joana, muito obrigado aqui pela introdução. Eu gostava de falar só que assim duas coisas. Porque é que este tema é importante para nós? Nós temos vindo a desenvolver uma série de apresentações e debates, etc., sobre esta questão do Covid e começámos por apresentar os cenários estratégicos e qual é que seriam eventualmente as consequências de cada um destes processos. Depois tivemos também uma apresentação muito interessante, que foi um estudo que nós fizemos sobre qual é que foi o impacto a nível do consumidor. E agora, por último, que é uma coisa muito importante para nós, ao nível das pessoas, como é que as pessoas nos seus locais de trabalho, etc., têm estado a viver todo este problema do Covid e o que é que faz com que a resposta que muitas empresas tiveram, que é o teletrabalho, possa ser ou não um tema de sucesso. Uma das coisas que para mim é claro desde sempre é que a cultura das empresas e a forma como as empresas se organizam define efetivamente uma infraestrutura de como é que as empresas pensam, porque de alguma forma a cultura condensa uma série de decisões. E para isso gostava de chamar aqui o Rui, no sentido de ele tem uma apresentação e vai falar um bocadinho sobre estes temas. Rui, queres começar o teu processo? Muito bem. Espero que me estejam a ouvir bem. Perfeitamente. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui hoje convosco. Eu primeiro vou só aqui explorar algumas ideias e depois, entretanto, vou fazer aqui uma pequena apresentação sobre um tema que me parece crucial
para o que será o futuro da gestão de pessoas nas organizações. O primeiro ponto é esta questão da transição do teletrabalho integral para o novo cotidiano. A verdade é que nós temos todas as realidades neste momento nas nossas organizações. Temos as pessoas que não querem de todo o trabalho remoto, quem o quer parcialmente e quem até ficaria neste regime para sempre. A verdade é que nós neste momento não podemos avaliar o trabalho remoto. A verdade é que nas condições em que nós estivemos a trabalhar nestes últimos tempos, nós não conseguimos isolar todas as variáveis e, portanto, temos que esperar algum tempo para que as nossas organizações consigam verdadeiramente avaliar o que é este mundo do teletrabalho, principalmente aquelas que não estavam ainda habituadas a estar neste formato. O que sabemos por vários estudos é que em trabalho remoto as pessoas acabam invariavelmente por trabalhar mais, mas nem sempre obrigatoriamente melhor, e este é um ponto fundamental. Mas se existirem regras bem claras, a produtividade pode também ser melhorada, mas isso depende muito da disciplina individual e de algum apoio que as pessoas carecem. A manutenção de rotinas, o uso da tecnologia, o reforço do contacto com as equipas e com os colegas, mesmo quando não parece necessário, e também temas como, por exemplo, a cibersegurança. Nós vimos várias questões que aconteceram durante este período, até, por exemplo, com o Zoom. Portanto, existe aqui claramente uma adaptação a uma nova realidade. Quando me perguntam o que mudou, eu na brincadeira costumo dizer, mudou tudo e não mudou nada. A verdade é que, como disse recentemente um amigo meu, nós não mudámos de planeta. Portanto, nós continuamos a fazer parte de organizações, eu continuo a ser eu, a minha empresa será sempre uma empresa de energia, mas por outro lado nós mudamos a forma de pensar, de sentir e de agir perante algumas situações. Por isso eu questiono se nós demos efetivamente, como muita gente diz, um salto tecnológico de vários anos, ou se apenas começámos a utilizar o que já tínhamos ao dispor. E eu acho que é muito mais esta última vertente. Mais importante, eu considero que nós não estamos a viver uma transformação digital, mas sim uma transformação cultural. Acima de tudo, mudaram muitas das nossas crenças. Portanto, nós precisamos de organizações e de pessoas conscientes. E é muito neste tema das organizações conscientes que eu depois vou fazer aqui uma pequena apresentação. Precisamos de confiança, traduzindo esta confiança também em segurança, relativamente ao medo. Precisamos de motivação. A questão da motivação é crucial, porque no momento inicial nós simplesmente nos preocupámos em garantir que as pessoas tinham os equipamentos necessários, as ferramentas que estavam sempre ligadas e agora temos que as motivar. Também precisamos de gerir bem este tema da conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Vejam como o contexto muda tudo. Antes desta pandemia, toda a gente dizia que o teletrabalho era um dos fatores primordiais para nós conseguirmos fazer esta conciliação. Mal aconteceu esta situação. Hoje em dia temos muita gente a dizer que a vida delas é um desastre por estarem a trabalhar em casa. Mas isto tem muito a ver com o contexto. As coisas mudam e, portanto, nós temos que ter muito cuidado com todas estas variáveis. E depois precisamos de políticas, de processos, de formas de fazer que nos tragam de volta ao presente e que nos ajudem a preparar o futuro. A verdade é que nós muitas vezes estamos ancorados no passado, principalmente em muitos dos processos de recursos humanos. Eu dou o exemplo da avaliação de desempenho. Nós tipicamente no final de um ano ou no início do próximo fazemos a avaliação de desempenho do ano anterior e com isto dizemos o que é que as pessoas necessitam para o ano seguinte. Então quer dizer, eu estou a dizer que a pessoa precisa para o ano seguinte aquilo que ela tinha precisado para o ano anterior e portanto nós temos que ser muito mais ágeis na nossa atuação. Os colaboradores hoje em dia valorizam muito a segurança e a segurança a todos os níveis. Nós voltamos a ter a questão da estabilidade em cima da mesa. Também valorizam sentir que a organização se preocupa genuinamente com eles. Valorizam uma comunicação que seja uma comunicação não institucional, não muito informativa, mas sim uma comunicação motivacional e uma comunicação que seja formativa. E o contacto humano voltou a ser uma variável. Quando se fala aqui de produtividade, eu prefiro sempre falar de produtividade e de bem-estar, porque as duas coisas não podem estar dissociadas. Por exemplo, nós fizemos um questionário aos nossos colaboradores
E o ponto, de forma muito destacada, que as pessoas disseram que tinham mais dificuldade em manter, era uma qualidade de vida que fosse saudável. E, portanto, nós temos também que ter esta preocupação com as nossas pessoas. Estamos num mundo de flexibilidade, em que temos que dar possibilidade de escolha às pessoas. Precisamos de pessoas com uma mentalidade de crescimento. Também já vou explorar um bocadinho este tema. E depois a confiança. A confiança é crucial. E é algo que pode ser também aprendido. Segundo Stephen Covey, a confiança é acreditar. A confiança é um misto de caráter e de competências. Mas nós temos que dar confiança para receber confiança. Portanto, se uma empresa quer que as pessoas tenham confiança, tem que dar essa confiança também. E quando não existe confiança, nós sabemos que a velocidade tipicamente desce e os custos aumentam. Mas o contrário também é verdade. Igualmente, quando a confiança decresce, também decresce a energia e a alegria de estar no trabalho. Uma vez mais, vice-versa também funciona. E, portanto, a confiança é algo que é muito criado de dentro para fora. Começa na autoconfiança, passando pela confiança nas relações, pela confiança nas organizações, nos mercados e terminando na confiança na própria sociedade. Portanto, eu não sei se falaria em positivismo, em positividade, mas sim no realismo, numa comunicação que seja clara e transparente, em que se fale das coisas boas como motivação e em que se fale das coisas menos boas como se fossem um processo de ensinamento. E eu então agora vou partilhar aqui uma breve apresentação, não vou demorar muito tempo, falando deste tema. Se eu vos pedir para vocês pensarem numa pessoa que é para vocês uma referência e que competências ou características é que essa pessoa tem, assim rapidamente eu acredito que vos vieram vários adjetivos à cabeça. A verdade é que eu acredito que há uma diferença entre aquilo que são atitudes e aquilo que é a componente mais técnica. E se vos perguntasse, ok, daquilo que vocês pensaram, tem mais de atitude ou tem mais de técnico, eu não tenho grandes dúvidas que, em grande parte dos casos, terá muito mais de atitude do que de técnica. E, portanto, tem muito mais de vontade de querer do que de conhecimento e saber. Porque o saber pode ser uma coisa muito efêmera. Eu sei que ir ao ginásio faz bem, mas eu não faço isso de forma frequente. Portanto, é a atitude que realmente pode transformar. E eu sei que é polémico eu dizer tudo são escolhas nossas, mas eu acredito que são. Eu até posso escolher que certo tipo de coisas não me aconteçam, mas eu escolho sempre o que faço com aquilo que me acontece, ok? Depois, cultura organizacional, também temos falado muito disto. A verdade é que a cultura depende muito também da liderança. E há este conceito dos líderes relevantes. O que é um líder relevante? Um líder relevante é aquele que vive, que demonstra o que é a cultura e o que são os valores da organização. Nós precisamos destes líderes nas nossas empresas, porque são nestes momentos mais difíceis que nós realmente percebemos qual é a cultura que temos. Quando tudo está bem, é muito fácil fazer statements, é muito fácil fazer um paper muito bonito a dizer qual é a nossa cultura. Mas quando as coisas estão a correr mal é que nós vemos verdadeiramente aquilo que está a acontecer e, portanto, é este o momento crucial para nós podermos agir. Falando de organizações conscientes, este é um triângulo fundamental. Não há resultados sem equipa, mas não há equipa sem o eu. E, portanto, nós temos que começar a trabalhar as pessoas de forma individual. Acima de tudo, o que é fundamental é que eu consiga ter um autoconhecimento e uma consciência profundas daquilo que eu sou, para conseguir trabalhar uma série de aspectos. Por exemplo, esta dicotomia entre vítima e protagonista. Por que é que isto é importante? E todos nós, durante o dia, oscilamos entre estes dois comportamentos, perante as situações a que somos expostos. A verdade é que se eu estiver neste comportamento de vítima, eu estou focado no problema. Enquanto que se eu optar pela vertente do protagonista, eu estou claramente mais focado na solução. Eu acredito que sou parte da solução. Tal como esta componente de eu sou aquela pessoa que já sei tudo, ou então eu sou um constante aprendiz. E nós hoje em dia, nas nossas organizações, precisamos destas pessoas que estejam sempre a aprender, estejam sempre à procura de mais. Isto é crucial. Depois temos que mudar de observador. Porque nós, por vezes, não tivemos esta curiosidade de mudar de observador, tentar perceber as outras pessoas, como é que nós podemos julgar aquilo que elas, por vezes, nos estão a dizer.
Porque isto leva-nos aos enviesamentos inconscientes. Há um estudo que nos diz que estão já mapeados pelo menos 188 enviesamentos inconscientes. O que quer dizer que eu, para além destas lentes, posso ter 188 lentes à minha frente que me fazem ver o mundo à minha maneira. Portanto, eu não vejo a realidade, eu faço sempre uma interpretação da realidade. E, portanto, eu tenho que tentar cada vez mais conseguir chegar aos factos, porque eu tenho crenças, tenho valores, tenho padrões. Eu tenho que escutar, não é ouvir. E escutar é tentar verdadeiramente perceber, é também fazer perguntas. Eu, por vezes, posso estar em perfeito desacordo com o que me estão a dizer, mas eu questiono para tentar chegar ao outro lado. Há aqui uma componente também de empatia que leva às conversas construtivas. Que eu, por exemplo, nós temos uma coisa que se chama a coluna esquerda, que é o lixo que temos no nosso cérebro. Se eu estiver numa conversa e alguém diz alguma coisa, pode-me chegar logo aquela ideia que é, olha que estupidez. Se eu disser isso, como é óbvio, eu estou a cometer um sincericídio. E, portanto, nós todos, tipicamente, quando temos estas ideias, somos cínicos, ocultamos, ou desligamos, ou o que quer que seja. Mas não, é nestes momentos que nós temos que ser honestos e pôr-nos em nós. Eu posso dizer, olha, eu não percebi, podes-me explicar isso de outra forma, porque isto abre portas, não fecha. De quantas reuniões vocês já saíram em que todas as pessoas disseram sim, 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 e no final nada acontece? Isto é crítico nas organizações, porque é crítico para este ponto, para os compromissos. Só há um compromisso quando nós fazemos um pedido e depois há uma aceitação. Temos que trabalhar os compromissos de forma completamente diferente nas nossas organizações. E também nós precisamos de pessoas com esta mentalidade de crescimento. O que é isto da mentalidade de crescimento? Acima de tudo, é eu acreditar que tudo pode ser construído. Ou seja, que não é esta componente do inato, do que quer que seja. Também há vários estudos em termos das neurociências que nos dizem que o que é inato nestes temas da aprendizagem, nestes temas do desenvolvimento, pode representar entre 7% a 12% do que nós somos. Tudo o resto é o que nós construímos. E temos que ir claramente por este caminho, e estes são os ingredientes para trabalhar uma mentalidade de crescimento. Temos que ter desafios, o esforço, temos que errar. As organizações têm que ser permeáveis ao erro, e neste contexto eu também digo, temos que ser inovadores no erro. Não podemos errar 2 vezes na mesma coisa, mas o erro faz parte do processo de desenvolvimento. Para além disto, eu agora, parece que a apresentação ficou aqui meia bloqueada, deixa-me ver se eu consigo, ok. A motivação para a ação, nós temos 2 motivos para agir. Ou estamos a fugir à dor, ou estamos à procura do prazer. E quando nós tipicamente estamos mais do lado da dor, isto pode nos trazer até problemas em termos físicos. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que são as nossas opções, com aquilo que são as nossas escolhas, porque muitas vezes eu escolho certo tipo de coisas que estão na fuga à dor, simplesmente porque as consequências me trariam ainda mais dor. Mas eu tenho que procurar o prazer, porque é isso que vai libertar dentro de mim todas aquelas substâncias que me podem tornar feliz. E, portanto, para esta motivação, eu preciso de ter flexibilidade, de ter poder de escolha e, para além disso, preciso de desafios e desenvolvimento, mesmo se eu estiver a trabalhar remotamente. Há um estudo da Harvard Business Review, que foi feito nos últimos anos, que nos diz que as pessoas, tipicamente, quando estão em teletrabalho, reduzem a motivação, principalmente se não tiverem a opção de escolha. Se tiverem a opção de escolha de estarem ou não estarem em teletrabalho, a motivação cresce logo um pouco. Mas depois de estiverem em teletrabalho e continuarem a sentir que a empresa lhes dá desafios, que continua a apostar no desenvolvimento delas, então cresce exponencialmente a motivação das pessoas. E, portanto, são nestes aspectos que nós temos que trabalhar. Estes são os aspectos que eu também considero que são fundamentais para o futuro da gestão de pessoas nas organizações. Não vou estar aqui a falar deles todos, até porque muitos deles já os referi, mas vou frisar o último. Nós temos de nos preparar para trabalhar e liderar no desconhecido. O desconhecido tem que deixar de nos paralisar, porque a verdade é que nós não vamos ter um novo normal. Isso não existe, nós vamos ter muitos novos normais. O novo normal vai ser algo que vai estar em constante mutação. E nós vamos ter que ter estas competências de conseguirmos avançar, mesmo que não conheçamos aquilo que nos espera. E eu gosto muito deste excerto de um poema de Miguel Torga que diz: o destino destina, mas o resto é comigo. E eu acredito verdadeiramente
que tudo depende de nós e tudo é responsabilidade nossa e tudo são escolhas nossas. Muito obrigado e fico depois ao dispor para qualquer questão que tenham. Tá, Rui, muito obrigado. Acho que foi muito interessante a tua apresentação. Integrou aqui uma série de coisas diferentes. E eu acho também é muito interessante as pessoas terem uma ideia de quais é que são os fatores que influenciam efetivamente a capacidade que uma organização tem ou não de pôr as pessoas em teletrabalho. Perguntaria agora aqui sim ao Nelson, para ele falar um bocadinho sobre um outro contexto que é efetivamente quais é que são os fatores de personalidade que de alguma forma aumentam a probabilidade de êxito quando uma pessoa está num panorama de teletrabalho. Nelson, queres? Viva, boa tarde a todos. Bem, antes, só para fazer aqui o enquadramento, antes de mais, muito obrigado, João, e à tua equipa pelo convite. Fazendo só assim um breve enquadramento, o que é a Thomas International, quem não conhece, e a Thomas Portugal, portanto, nós estamos já em mais de 60 países e os nossos sistemas estão traduzidos em 56 línguas diferentes. Em Portugal temos cerca de 300 clientes ativos e isto é algumas das áreas em que nós atuamos, estão aqui, ou seja, a área do comportamento, a área da inteligência emocional. Eu preparei para esta sessão aqui meia dúzia de slides só da apresentação da nossa empresa, mas também um estudo que foi realizado por um dos professores de psicologia que trabalha com a Thomas International e basicamente é isso que eu vou focar na personalidade e o trabalho remoto. Sobre o que é o trabalho remoto e o porquê do trabalho remoto, concordo 100%, aliás, de qualquer pessoa de bom senso que eu acredito que seja, portanto vai concordar, nós não tivemos a viver num típico trabalho remoto, ou seja, num home office, estivemos a trabalhar numa situação de crise e isso leva a que grande parte das pessoas estejam a viver stresses mais elevados do que seria normal. O trabalho remoto é um equilíbrio tipicamente entre o trabalhar, como o Rui estava a dizer, entre o trabalhar no escritório e poder vir trabalhar em casa quando assim for necessário. Portanto, o que vivemos durante os últimos 3 meses não foi um real trabalho remoto. Esse é o primeiro enquadramento que nós queríamos fazer aqui. Mas, tendo em conta esta situação no mundo pós-Covid, o que é que nós temos estado a fazer, o que é que nós temos a apresentar? O que é que vai acontecer? Ou seja, claramente que há uma nova realidade, ou várias realidades, como o Rui também estava a dizer, ou seja, dentro dessas áreas, ou seja, vai ser necessário novas funções, novos comportamentos, novas atitudes, novos tipos de liderança para gerir estas novas competências e as pessoas vão se equilibrar ou não vão se equilibrar, tendo em conta a nova realidade. Quem é que vai aguentar, quem é que vai entrar mais em stress no trabalho remoto? Para isso temos aqui alguns dos nossos instrumentos, principalmente um dos últimos estudos que temos aqui, ou seja, que é um dos produtos que nós temos, que é o HPTI, que é o High Potential Traits Indicators, que avalia algumas das capacidades e dos comportamentos de pessoas, quer não só no estilo de liderança, mas também na área de trabalhar remotamente. Bem, focando então neste estudo, e o que é que este estudo vem-nos trazer, que estudou as 6 dimensões da consciência, o ajustamento, a curiosidade, a audácia, a lidar com a ambiguidade e a competitividade. Estas 6 traços comportamentais basicamente fazem um enquadramento, ou seja, a consciência de grosso modo quer dizer pessoas com elevada consciência, tipicamente são pessoas automotivadas e com boa capacidade também de fazer um bom planeamento e organizar o seu trabalho. Enquanto pessoas com baixa consciência tipicamente são pessoas mais espontâneas e não tão estruturadas em termos de método de trabalho. O ajustamento, pessoas com elevado ajustamento tipicamente são pessoas com capacidade elevada de lidar com stress, enquanto com pessoas que baixo ajustamento podem ser pessoas que preferem viver o dia a dia e que saibam o que é mais, o que é para fazer e sem grandes alterações. A curiosidade, o próprio nome vai explicar, ou seja, com pessoas com alta curiosidade tipicamente são pessoas que gostam de aprender e a mexer em novas tecnologias, novos instrumentos, novos métodos de trabalho.
E pessoas com baixa curiosidade tipicamente são pessoas que vão fazer, ou seja, gostam de trabalhar segundo uma rotina que está pré-definida, métodos já testados, não gostam de se aventurar por coisas desconhecidas. A audácia, como o próprio nome indica, ou seja, são pessoas mais proativas e desafiantes, aqueles que têm altos resultados, enquanto mais baixos são pessoas mais passivas e menos de conflitos. A ambiguidade, ou seja, tem a ver com a complexidade com que cada um de nós vai lidar, ou seja, tipicamente pessoas com altos resultados na ambiguidade lidam bem com as incertezas e com problemas complexos, enquanto que pessoas com complexidade, com a ambiguidade mais baixa, ou seja, preferem trabalhar o dia-a-dia e principalmente com soluções claras e bem definidas, ou seja, são pessoas que gostam de ter os métodos de trabalho pré-definidos. A competitividade tipicamente elevada são pessoas que gostam de destaques e são altamente competitivas, enquanto pessoas com competitividade mais baixa tipicamente são pessoas que procuram muito mais a cooperação entre os colegas do que propriamente a competitividade entre elas. Esta apresentação, este estudo, o HPTI, não serve para a liderança, mas também tem aqui um bom enquadramento para o trabalho remoto. Dentro do trabalho remoto, o estudo do professor Ian vem-nos dar a indicação que estes são os traços principais que nos conseguem antecipar boa performance em trabalho remoto ou não. Por exemplo, tipicamente pessoas com consciência mais elevada são pessoas que conseguem definir os seus trabalhos, as suas metas, o que é que têm para fazer hoje, esta semana, este mês, este trimestre, o que é que têm para fazer. Pessoas que têm consciência mais baixa, tipicamente são pessoas que provavelmente vão estar mais perdidas na forma como trabalham e claramente precisam de apoio da parte da liderança ou dos colegas que estão a trabalhar. O ajustamento, quanto mais alto, maior será a probabilidade da pessoa se ajustar ao novo contexto de trabalho remoto e em termos também da adaptação às novas tecnologias. Se nós pensarmos na curiosidade, pessoas que gostam constantemente de ter um método já testado, ou seja, esta passagem de toda a gente para teletrabalho, levou a que muita gente teve que se adaptar, não sabia usar uma plataforma de videochamada ou quer que seja, portanto sentiu bastante stress neste momento com esta passagem do mundo real para o mundo do teletrabalho. Menos relevante, e também estes são os traços principais, só para acabar aqui sobre isto, há aqui a competitividade. Foi interessante, que é o traço que demonstrou alguma correlação, mas não tão forte, que quanto maior é a competitividade, provavelmente maior é a probabilidade de insucesso da pessoa em teletrabalho, porque precisa de muita competitividade, ou seja, pessoas com competitividade mais baixa, neste caso, têm melhores resultados. Mas estes são os traços fundamentais e como indicadores de boa performance quem está a trabalhar em teletrabalho. Esta pergunta será óbvia a resposta, não é? Ou seja, quem não tem pode aprender, o próprio Rui já referiu isso, ou seja, é preciso treinar, todas as pessoas aprendem, no entanto, exige bastante mais das suas lideranças. Ou seja, uma pessoa que tenha, por exemplo, o resultado da consciência mais baixo, provavelmente necessita de maior supervisão, maior acompanhamento, maior treino, como é que vai lidar com estas situações da organização, do método, como é que vai entregar as suas metas, os seus objetivos. Outro desafio que o Rui também referiu, e já tínhamos, né, está indexado a este webinar, que era as lideranças, como gerir colaboradores remotamente. Não há assim uma grande diferença em termos de skills, sendo que, no meu ponto de vista, a skill principal de qualquer líder é conhecer-se ele próprio e conhecer as suas equipas. Conhecer o que é que os motiva cada um dos seus colaboradores para os acompanhar. Se eu tenho uma pessoa que precisa de muito acompanhamento, tenho que telefonar todos os dias, tenho que fazer uma reunião face-to-face, via vídeo, com certeza, com essa pessoa. Isso é fundamental. As regras da liderança presencial também se aplicam, em grande parte, na liderança remota. Este estudo, só gostaria também aqui de falar, este estudo é antes do Covid, foi feito também por o nosso professor, o Ian. Ele apresentou, estamos a falar de pessoas que têm mais de 50% de teletrabalho antes do Covid. Quando o método de feedback, o que é que as pessoas
estão em teletrabalho querem, que tipo de feedback é que precisam dos seus gestores ou dos seus colegas. Por incrível que pareça, pessoas que estão em mais de 50% do seu trabalho à distância, no entanto, quando querem feedback, procuram em mais de 75%, quer da parte dos seus gestores, quer da parte dos seus colegas, preferem um feedback presencial cara a cara. As mensagens instantâneas são tipicamente rejeitadas, não querem essas mensagens instantâneas da parte das suas lideranças. O por escrito está equilibrado com os colegas. A videochamada, portanto, quando é para ter um feedback da parte da liderança, apostam bastante nisso. Pouca gente não quer nenhum feedback, a ver praticamente está aqui a referir este ponto. Então, na avaliação de desempenho e tudo o que seja a satisfação destes trabalhadores, destas pessoas que estavam com mais de 50% do seu trabalho, grande parte das queixas, portanto, e se calhar se fizéssemos esse mesmo estudo relativamente aos trabalhadores presenciais, a avaliação de desempenho continua a ser uma queixa. Neste caso, na avaliação de desempenho nos trabalhadores remotos, como podem ver, apenas 25% sensivelmente das pessoas estão satisfeitas com a sua avaliação de desempenho. A frequência de feedback das pessoas que trabalham remotamente, ou seja, esta foi uma pergunta que foi feita nesse estudo e é interessante ver que grande parte das pessoas se situa semanalmente até ao trimestre. Grande parte das pessoas quer ter ali trimestralmente o seu feedback, provavelmente porque são pessoas que já estão treinadas no trabalho remotamente e têm aqueles traços que vimos anteriormente, a consciência, o ajustamento e a curiosidade bastante elevado. Se estivermos a falar de pessoas que têm alguns destes traços comportamentais mais baixos, provavelmente será necessário diário ou semanal. Por incrível que pareça, isto dá mais do que 100%, não é erro, portanto são números arredondados que tenho aqui, ou seja, há 4% das pessoas, ou quase 4% das pessoas não querem feedback da parte da gestão, o que é interessante, portanto eu pessoalmente não gostaria de ser o líder desta pessoa, mas pronto, mas já sabem, em cada 100 pode aparecer aí 3, qualquer coisa por cento, ou seja, 3 pessoas que possam não querer sequer falar com o chefe, que é para estarem à vontade de fazer o seu trabalho, dos que estão a trabalhar remotamente. E este, assim, de uma forma muito resumida e rápida, foi aqui a minha apresentação que tinha feito preparado aqui para este evento. Nelson, muito obrigado. Eu acho que foi muito interessante. Sobretudo para mim foi aquela coisa de que as pessoas querem mensagens, mas só dos colegas e não dos chefes. Foi já uma lição que eu tirei para o resto da minha vida, que é muito interessante. Agora, se calhar, pedia aqui assim à Joana, para a Joana tentar aqui assim a coletar as várias perguntas para colocar e depois, quer dizer, entre nós os três tentemos responder ou pelo menos dar a nossa opinião. Joana, quer avançar? Claro, claro que sim. Desde já agradecer à nossa plateia, que tem estado bastante participativa, e nós já temos aqui algumas questões para vos colocar. Começo pela questão da Inês Navais. Obrigada, Inês, pela pergunta, e basicamente é a seguinte: que ferramentas é que estão à disposição para as empresas usarem neste cenário de novos normais ou do normal em constante mutação? Se calhar podíamos começar pelo Rui. Rui, qual é que é a sua opinião? Muito bem. Eu acho que, honestamente, a principal ferramenta que existe nas organizações são as pessoas. Porque nós não nos podemos esquecer que falar de empresas, falar de organizações, isto são substantivos que nós inventamos para definir um conjunto de pessoas. E, portanto, nós temos verdadeiramente que trabalhar o tema das pessoas de forma individual. Por outro lado, eu sou daqueles que acreditam, se calhar pelo meu lado de coach, que a linguagem é o que cria verdadeiramente a realidade. E acredito que se nós por vezes queremos mudar as organizações, a melhor forma de o fazer é mudarmos a forma como se conversa nas nossas organizações. Eu acredito que grande parte dos problemas, dos dilemas que existem nas nossas empresas advêm da forma como nós falamos sobre os mesmos. E depois precisamos verdadeiramente de pessoas com esta mentalidade de crescimento e precisamos de organizações conscientes, um pouco como eu já referi. Não é um caminho fácil,
porque nós não conseguimos ensinar nada a alguém, nem conseguimos mudar uma pessoa se ela não o quiser fazer. Este é um dos pontos principais. E, portanto, nós muitas vezes estamos focados nas consequências e, portanto, estamos aqui a trabalhar nos paliativos para que as coisas vão funcionando aqui todas presas por elásticos, não é? E poucas vezes nós atuamos nas causas. E é isso que nós temos que começar a fazer nas nossas organizações. Claro que depois são processos que tipicamente demoram mais tempo, porque são efetivamente processos de transformação e de mudança. E esta variável tempo é algo que hoje em dia parece quase perversa, porque tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser imediato. Mas a verdade é que se nós queremos efetivamente trabalhar transformação e mudança, nós temos que apostar no tempo, temos que trabalhar as pessoas. Hoje em dia também não nos podemos esquecer que os líderes não são os agentes de mudança. Os agentes de mudança são as equipas no seu todo. Portanto, nós temos que trabalhar os líderes, mas em paralelo temos que trabalhar as equipas para que isto depois funcione em conjunto. Para mim, os melhores processos que eu tenho visto de mudança, de transformação, de trabalhar estas temáticas, são projetos em que nós trabalhamos lideranças e equipas ao mesmo tempo. Ok, Rui, muito obrigada. Nelson, o que é que quer acrescentar relativamente a esta pergunta? Eu concordo a 100% com o que o Rui acrescentou. Há aqui uma palavra que me salta logo, que é bom senso, que é o que normalmente falta em algumas empresas, é bom senso, quer nas lideranças, quer na parte dos trabalhadores, dos colaboradores. Em termos de ferramentas, e respondendo diretamente em termos de ferramentas práticas, se falarmos aqui nos nossos produtos, ou seja, claramente neste contexto é preciso repensar que tipo de trabalhar remotamente, é preciso pensar nas funções, que tipo de funções, que tipo de competências, que tipo de autonomia que estas pessoas vão ter, portanto, e respondendo também, acrescentando, os passeadores de papel neste momento nas empresas vão ter um problema, ou seja, aquelas pessoas que andavam a fingir que andavam a trabalhar para enganar o chefe a dizer que estavam muito ocupadas vão ter um problema, ou estão a ter um problema sério, portanto, porque é preciso cada vez mais gerir por objetivos e por metas. Essa é uma das ferramentas, ou seja, as empresas têm que começar a ter claramente objetivos e metas para os seus trabalhadores, para as suas equipas, para as suas lideranças também, e as suas lideranças têm que conhecer as pessoas, que esta é a segunda fase. Dentro das ferramentas, eu falei num produto específico nosso, no HPTI, mas existem outras coisas, ou seja, é preciso saber conhecer a inteligência emocional, várias, por exemplo, a inteligência emocional, como é que as pessoas estão a lidar com a motivação, com a motivação dessas pessoas, a autoestima, ou seja, tudo isso vai influenciar. O estilo comportamental de cada uma das pessoas também vai influenciar a adaptação ao teletrabalho e, logicamente, as suas lideranças também. Ou seja, quem motiva o líder também é importante, ou seja, os líderes também têm alguém a motivá-los e, tipicamente, são pessoas que têm que ter uma automotivação bastante mais elevada que o comum dos mortais para se aguentarem neste contexto novo. Ou seja, resumidamente, bom senso nas pessoas e de uma forma geral para se adaptarem, bom conhecimento das suas competências, dos seus comportamentos e atitudes e, principalmente, os líderes têm essa obrigação de conhecer-se a ele próprio e conhecerem as suas equipas para os motivar. Não sei se foi uma resposta muito politicamente correta, mas... Muito obrigada, Nelson. Acho que conseguimos complementar aqui com a resposta do Rui e creio que consigamos responder à questão da Inês. Entretanto, tivemos também uma outra pergunta do João Bernarda, que é a seguinte: da experiência que o João viveu, no teletrabalho realmente trabalha-se mais horas e produz-se menos. Para além destas ferramentas que tivemos aqui a falar, como é que podemos ultrapassar isto? Bem, começo eu novamente. Sim, pode ser o Rui. Ok. Então, eu acho que já aflorei um bocadinho aqui o tema, não é?
é que nós temos que trabalhar em casa como trabalhamos no escritório. A verdade é que nós, muitas vezes em casa, vemos as coisas de uma forma diferente. Nós deixamos de ter as mesmas rotinas e isso é o que nós temos que mudar. Portanto, nós, para termos um trabalho em casa que nos permita continuar a ter a conciliação da vida pessoal com a vida profissional, que permita que nós trabalhemos não de forma quase inconcebível e desumana e que consigamos a ter produtividade, porque nós também sabemos que uma pessoa, depois de estar várias horas a trabalhar, deixa de ser mais produtiva e, portanto, temos que acautelar todas estas questões. Portanto, nós temos que garantir que as pessoas continuam com rotinas, que continuam com os rituais que são fundamentais para a cultura organizacional. E aí podemos fazer muitas coisas. Nós, por exemplo, na nossa organização fizemos quase que algumas brincadeiras, que era o café depois do almoço, as equipas ligavam-se e não era para trabalhar, era para estarem a tomar um café em conjunto e falarem as pessoas umas com as outras, simplesmente porque estes momentos são importantes. E a verdade é que nós não podemos entrar no campo da vitimização, como eu falava há pouco, porque a vitimização é muito fácil nós encontrarmos desculpas para tudo, mas nós temos que encontrar soluções. E para além desta questão das rotinas e dos rituais, como é óbvio, nós temos que continuar a ter horários, temos que continuar a ter disciplina, temos que continuar a definir prioridades. Se não o fizermos, é óbvio que nós vamos ser absorvidos por algo que depois não conseguimos controlar. E por isso é que eu acho, sinceramente, que por vezes, quando nós dizemos eu em casa trabalho muito mais, é uma escolha pessoal. Porque a quantidade de trabalho, possivelmente, que eu teria no escritório no mesmo momento em que estou em casa, é o mesmo. E, portanto, é uma questão de eu manter a minha disciplina e o meu rigor em termos de trabalho. Ok. Nelson, há alguma coisa que queira acrescentar? Queria só acrescentar aqui 2 ou 3 pontos. O primeiro foi o João, que foi uma pessoa chamada João, não é? Acho que deve-se dar tempo a ele próprio. Acho que é o ponto principal, dar tempo para se ajustar e flexibilidade, porque tipicamente isso aconteceu em algumas das pessoas, ou seja, quase que se castigavam por trabalhar 12 horas por dia, porque agora estou em casa, tenho que trabalhar mais horas e estou a produzir menos. A primeira coisa que deve fazer é desculpar-se e ser flexível com o próprio. Esse é o ponto principal. De resto, apenas para reforçar o que o Rui estava a dizer, ou seja, haver o espaço, criar o espaço para ele, criar uma hora para café, qual é a hora para o almoço, quando é que deve fazer a pausa, quando é que deve falar com os colegas. Portanto, isso apenas organização para não estar às 12 horas seguidas sentado numa cadeira, porque isso tem que organizar o seu espaço, isto é o principal. Já agora, muita gente está a trabalhar em casa, que eu vi em algumas reuniões, nestas alturas, estavam a trabalhar com a televisão ligada. Acho que isso é uma das coisas simples, que há muita gente a trabalhar com a televisão ligada, não deve trabalhar, no escritório também não está. Mas isso, de uma forma geral, são conceitos práticos, mas o principal que eu gostaria de reforçar era dar tempo a ele próprio e desculpar-se um pouco, ser flexível com o próprio. Okay. Joana, deixa-me só aqui acrescentar um ponto, peço imensa desculpa. Eu gostaria de voltar a frisar que nós não podemos estar a qualificar o trabalho remoto por aquilo que nós vivemos neste período. É que as variáveis são tantas e nós não os conseguimos mesmo isolar. Por exemplo, muita gente está a trabalhar e depois tem que ir ter com o filho porque ele está na escola e está-se a ligar ao computador ou veio interromper ou o que quer que seja. E temos que desmistificar aqui uma coisa também que as neurociências nos trouxeram para cima da mesa, que é esta questão do multitasking, que é, nós conseguimos fazer várias coisas. Não conseguimos. E o multitasking é um dos principais agentes que reduz a produtividade. Porque se eu interrompo o que estou a fazer e vou fazer outra coisa e volto sempre um bocadinho atrás do ponto em que eu estava. E, portanto, nós temos, acho que este ponto que o Nelson referiu é extremamente importante, que é, nós temos também que aceitar que estávamos num contexto completamente diferente e que em condições normais, eu se calhar estou em casa a trabalhar, mas os meus filhos estão na escola e tudo muda. É um mundo completamente diferente. Portanto, cuidado
com as crenças que nós criamos durante este período, para elas não virem a prejudicar o que nós vamos fazer para o futuro. Ok? Ok, muito obrigada pela resposta dos dois. Temos aqui uma pergunta, se calhar um bocadinho mais dirigida à apresentação do Nelson, que é a seguinte: na sua opinião, Nelson, na realidade dos 6 fatores de personalidade que condicionam a eficácia do teletrabalho, qual deles é que é o mais determinante? Nelson. A consciência é o fundamental, ou seja, porque a consciência é a automotivação e toda a parte de planeamento e organização do seu trabalho. Esse é o traço comportamental vital para outras áreas também, para as lideranças, mas para o trabalho remoto é o vital, porque isso vai obrigar a pessoa muito com uma grande automotivação e também muito estruturada e organizada no seu planeamento. E que quem for mais espontâneo pode ser muito bom a fazer outras coisas, pode ser um bom vendedor, pode ser um bom relações públicas, mas nesta área, trabalho remotamente, vai ter alguns problemas. Ok, muito obrigada. Eu creio que está respondida esta questão. Temos também uma pergunta do José Lopes da Costa. O José pergunta o seguinte: com a crescente tendência para o teletrabalho, os espaços de cowork vão ter tendência para crescer ou diminuir? Qual é que é a sua opinião, Rui? Acho que vai depender. Eu acho que cada realidade é uma realidade e este é outro ponto que é fundamental. Tudo depende muito da cultura que existe nas organizações e da cultura para onde as organizações querem caminhar. Agora, nós não nos podemos esquecer que somos uns animais um bocadinho esquisitos e que continuamos a ter aqui o nosso cérebro reptiliano, ok? E, portanto, nós temos esta tendência para termos o nosso espaço, para termos aqui algumas componentes que não são lineares. Aliás, por exemplo, se uma formação for de 3 dias, no primeiro dia eu sentei-me num sítio, é óbvio que no segundo e no terceiro dia eu me vou sentar exatamente no mesmo sítio. Nós somos territoriais e nós, por vezes, também não podemos contrariar aquilo que é a nossa natureza humana. Aliás, antes pelo contrário. Neste momento em que nós estamos numa transformação que alguns dizem que é acelerada, outros dizem que é exponencial, nós temos que ser cada vez mais humanos, temos que nos assumir cada vez mais como humanos. E, portanto, eu acho que o equilíbrio entre as duas soluções é o que fará sentido. É eu continuar a ter o meu espaço de refúgio e depois existirem os espaços que são colaborativos. Aliás, nós não nos podemos esquecer que esta coisa do open space, dos espaços que depois começaram a chamar colaborativos, o que quer que seja, veio por razões económicas, para se poupar espaço. Mas vejam que eu acredito que no futuro, questões como esta que aconteceu agora da Covid-19 vão acontecer com maior frequência. E nos espaços que nós temos hoje em dia nas organizações, nós não conseguimos manter o espaço de distância, por exemplo, entre as pessoas. Eu acredito que toda esta componente de espaços vai ser reequacionada. Agora que as novas formas de trabalho vieram para ficarem realmente enraizadas nas nossas organizações, disso eu não tenho dúvida. Só espero é que também não se contrarie aquilo que é a nossa natureza humana. Claro. Nelson, quer acrescentar? Nelson? Sim, estava a ligar o som. Aqui será só o meu bom senso, concordo com o que o Rui está a dizer, faz todo o sentido, que a componente, isso por acaso vai ser até um estudo interessante, que é qual é o impacto da nossa sociabilidade no pós-Covid. Acho que seria engraçado ver qual é que será o impacto enquanto seres sociais daqui a um ano, se diminuiu ou não. Agora, relativamente ao espaço físico, acho que muitas das empresas vão se adaptar a esta nova realidade e vão poupar dinheiro. Eu falo aqui só de bom senso e da minha vizinhança em termos de escritórios. No nosso bloco de escritório, praticamente estão 2 ou 3 empresas com 4 pisos, as outras todas estão em home office, do bloco de escritórios ao lado também estão na mesma.
o outro bloco de escritório que tinha 600 pessoas, acho que estão para aí 100 a trabalhar, as outras 500 estão todas em home office, e provavelmente as empresas já que fizeram investimento vão deixar as pessoas estar em casa a poupar alguma energia elétrica e por aí fora. Mas quero acreditar que vai normalizar e acho que vai haver aqui uma certa estabilidade passado uns tempos quando isto do Covid desaparecer. Claro. João, quer acrescentar alguma coisa relativamente a esta uma coisa temática que eu acho também? muito interessante, até porque todos estes espaços de cowork, etc., nasceram um bocadinho todo este movimento das startups, das incubadoras, etc. E, na realidade, há um papel muito importante do coworking, que é, no fundo, de fazer o cross-mixing entre os vários know-hows das várias equipas, etc. E isso eu acho que não vai desaparecer. Eu acho que isso é muito difícil. Ou seja, até pode acontecer no sentido de a pessoa estar no cowork, criou a relação e depois, quando está em teletrabalho, mantém a relação. Mas quer dizer, vai ser necessário na mesma continuar a haver espaços de coworking. Agora, provavelmente as pessoas vão ter espaços coworking em que vão lá estar uns dias da semana e nos outros não. Agora, eu acho que, sobretudo na área tecnológica, o teletrabalho veio para ficar no sentido de que ser o espaço onde a pessoa vai e gasta uma hora de manhã e outra à tarde e concentra todas as pessoas e tem dificuldade em concentrar-se, etc, etc. Eu acho que as pessoas vão, pura e simplesmente, parte da semana trabalhar em teletrabalho. Também não acredito que elas continuem a trabalhar só 100% em teletrabalho, mas eu acho que o cowork, sobretudo nesta área das startups, tem um papel muito grande de integração social e por isso eu acho que não vai desaparecer e vai ser complementado com a parte online. Ok, muito obrigada aos três. A Sofia pergunta-nos o seguinte: qual o papel da inteligência emocional na gestão da conjuntura atual? Fala-se que algumas empresas estão a pensar reduzir a dimensão dos seus escritórios, de forma a terem apenas metade da equipa a trabalhar e reduzindo também custos fixos. Acham que esta poderá ser uma nova realidade? Rui, podemos começar por si? Sim. Bem, acho que pela minha apresentação ficou bastante claro que a inteligência emocional, eu acredito que é fundamental, não só a inteligência emocional, também a inteligência social, a inteligência espiritual, muito esta componente do autoconhecimento, da consciência, eu acho que vão ser determinantes para nós conseguirmos realmente fazer face a este turbilhão que nós vamos ter daqui para a frente, ok? Depois, se as coisas vão mudar, eu acredito que vão mudar e de forma muito, muito significativa, não é? Acredito que realmente as empresas, se apostarem mais nesta vertente do trabalho remoto, possivelmente poderão otimizar os seus espaços. Claro que sim, acho que faz sentido e acredito que nenhuma empresa perderá a oportunidade de o fazer. Depois temos é que calcular que as pessoas têm todas as ferramentas que são necessárias para poderem estar efetivamente em trabalho remoto, porque também não podemos deixar isto só nas mãos dos colaboradores. Por exemplo, nós, quando foi esta fase, todas as funções administrativas foram 100% para teletrabalho, e nós garantimos que todas as pessoas tinham pelo menos um computador portátil e que nas funções que eram importantes, mas foram praticamente todas, que as pessoas tinham também telemóvel para podermos manter a comunicação de forma bastante fluida. Felizmente tínhamos feito há pouco tempo a implementação em toda a organização do Office 365, portanto as ferramentas colaborativas já as tínhamos. E, curiosamente, nós tivemos pessoas no questionário que fizemos internamente a dizerem que durante este período acabaram por falar mais com as chefias e com os colegas do que quando estavam em trabalho presencial. O que eu acho que é muito interessante em termos de análise, também porque as pessoas sentiram mais essa necessidade. Foi mesmo muito interessante. Nós tivemos uma taxa de satisfação com o trabalho remoto superior a 95%. Portanto, eu acho que isto também nos prova que a mudança de crenças pode ser verdadeiramente feita
às vezes de forma quase automática, basta que alguma coisa mude também de forma drástica, porque até há bem pouco tempo eu conheci alguns gestores de empresas que diziam que o teletrabalho era a forma mais fácil que as pessoas tinham para ter mais um dia de férias. E hoje em dia ouço todos os gestores a dizerem que a melhor coisa que existe é o teletrabalho, porque as pessoas continuam a trabalhar. Agora vamos ter que mudar a mentalidade dos nossos gestores. Vamos ter que mudar a mentalidade do picar do ponto, das horas de trabalho, do que quer que seja, para os resultados. É isso que vai realmente ter que ser a medida. É eu entrego ou não entrego. Depois estive a trabalhar na praia, estive a trabalhar num café, estive no escritório. É completamente irrelevante. Ok? Portanto, acho que tudo... Agora, não há receitas. Este é um ponto que eu costumo sempre dizer e que acho que é importante. Não há receitas. Cada empresa será um caso. E eu acho que se tem que fazer diagnóstico. E nós nem sempre somos bons a fazer diagnósticos. Simplesmente porque uma coisa parece que está bem, nós também implementamos na nossa organização, sem termos visto sequer se realmente aquilo fazia sentido ou não, e por isso é que às vezes existem fracassos brutais. Portanto, diagnóstico e depois atuar em função daquilo que é a realidade da nossa empresa. Muito obrigada, Rui. Nelson, quer acrescentar aqui Queria algum ponto? sim, queria falar um bocadinho da inteligência emocional, mas queria pegar aqui na última parte do Rui, que eu costumo dizer isso como piada, que é a falta de diagnóstico. Há uma coisa em Portugal que é o achómetro, que grande parte dos gestores às vezes têm, e depois é o achómetro, e isso realmente o diagnóstico é o fundamental para partir de qualquer, para essas situações futuras. Relativamente, e respondendo à primeira parte, que é uma área mais que me diz respeito e de alguma especialização da inteligência emocional, claramente que a resposta é sim. Tipicamente, os estudos, nós temos outros estudos dentro da área de inteligência emocional que apresentam tudo o que seja gestão do stress é um fator importante, ou seja, a pessoa com alta capacidade de gestão do stress é muito importante. O indicador também da autoestima também é muito importante na gestão das emoções no trabalho remoto. E quando estou a falar do trabalho remoto, estou a falar de trabalho remoto fora do Covid, porque esses são os estudos que nós temos fora do Covid. Portanto, dentro desta situação Covid, provavelmente podem-se acentuar um pouco mais, mas estou a falar de trabalho remoto de uma forma geral. E a gestão da ambiguidade também é outro ponto importante na inteligência emocional. Estes são os 3 pontos, ou seja, a gestão do stress, a parte da autoestima e a gestão da ambiguidade são os pontos mais importantes na gestão em trabalho remoto e na gestão das suas emoções. Pelo menos foram esses os estudos que nos deram essa informação. Ok. Joana, deixa-me só acrescentar aqui um ponto, claro, que será um ponto adicional aos 3 que o Nelson referiu e que eu estou absolutamente de acordo. Mas também dentro deste tema da inteligência emocional será fundamental nós percebermos o outro lado. E remotamente isto por vezes é mais difícil, tentarmos colocar realmente nos sapatos da outra pessoa, perceber o que é que está por detrás daquilo que aquela pessoa nos está a dizer e que nós possivelmente podemos não estar a concordar. Esta mudança de observador, eu acho que isso vai ser fundamental, porque remotamente, através aqui da câmara do computador, faltam-nos muitos estímulos. Eu não consigo ver bem a linguagem corporal da pessoa, eu não estou a sentir os cheiros, eu não estou com a envolvente toda, não é? E, portanto, eu tenho que aguçar ainda mais a minha capacidade de interagir verbalmente com a outra pessoa para conseguir ter essa inteligência emocional. E há uma coisa que é fundamental e que nós tratamos tão mal nas nossas organizações, que é a pergunta honesta e genuína. É verdade. Muito bom, Rui. Eu gostava só de acrescentar aqui assim, um ponto que tem sido até, aliás, razão da nossa... Nós internamente na própria Inodef refletimos muito sobre isto. E o que acontece é que os contratos tradicionais de trabalho têm implícitos um contrato emocional, que é eu entrego o meu tempo e eu recebo um determinado tipo de dinheiro. E, portanto, o que acontece basicamente é que as pessoas distribuem tarefas. Eu acho que o teletrabalho, o trabalho em casa, etc., passa
pelo novo contrato emocional no espaço de trabalho, que é as pessoas aceitarem que o que interessa não é o que elas trabalham, mas é os resultados que produzem, e as organizações confiarem o suficiente nas suas pessoas e criarem uma cultura de organização que fazem o empowerment das pessoas. É que depois, se elas não tiverem os resultados, logo se terá as consequências. Mas o problema é como se houvesse uma espécie de ninguém quer confiar um no outro, ou seja, as pessoas querem controlar as suas horas porque querem as suas rotinas, de ir buscar os filhos, disto, etc, etc, querem ter essas rotinas controladas, e as organizações têm muito medo que eventualmente aquela pessoa não esteja a dar o máximo. E eu acho que as organizações têm que passar por um novo patamar de maturidade, serem adultas com as suas pessoas, envolverem-nas numa equipa, mas pelo outro lado as pessoas também têm que aceitar que de alguma forma o output que elas produzem é que é o fundamental, porque se não se conseguir fazer isso, as pessoas há sempre aquela diz o que é que ele estará a fazer neste momento. Eu já vi coisas em teletrabalho em que telefonavam de 15 em 15 minutos para a casa das pessoas a ver se elas estavam mesmo ao ecrã, que as pessoas tinham que pedir ao supervisor para irem à casa de banho dentro das suas próprias casas. Isto é ridículo. Isto há aqui há alguma coisa que está muito mal quando uma organização não consegue ter um grau de envolvência e de equipa, etc., que lhes permita fazer este tipo de contrato. Só queria aqui observar isto, porque eu acho que isto é muito importante em termos da parte da inteligência emocional. Bom, eu acho que nós agora já estamos aqui assim, em termos de timing, já ultrapassámos a nossa hora. Eu queria agradecer imenso, quer ao Rui, quer ao Nelson, que acho que apresentaram aqui perspectivas muito interessantes e depois bateram-se que nem os leões com as devidas respostas, com a envolvência, foi fantástico. E quero agradecer imenso à nossa audiência que colaborou e pôs perguntas e foi fantástico. Joana, eu agora passava-lhe a palavra para fazer o fecho final. É verdade, João, é realmente isso, não tenho muito mais a acrescentar. Tivemos aqui perto de 60 pessoas e tivemos uma interação muito forte. Foi impossível, devido ao tempo, responder a todas as questões, mas muito obrigado ao Nelson e ao Rui por terem aceito o nosso convite. Como eu disse no início, nós vamos depois enviar-vos para os vossos e-mails as apresentações, quer do Nelson, quer do Rui, que gentilmente nos cederam, e vamos partilhar também nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube exatamente a gravação desta sessão. E, portanto, vão poder consultar se assim o entenderem mais tarde. Na Inodev estamos de volta na próxima semana com mais uma Innovation Talk, uma live desta vez direcionada para o tema da inovação no turismo. E, portanto, muito obrigada a todos e fiquem aí desse lado, acompanhem o nosso trabalho por aí. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, igualmente.